Olá, em meio à Covid-19, a pandemia da Covid-19, o Grupo Oncoclínicas segue com sua programação de conversas com especialistas em transmissão online para orientar, informar e tratar das principais preocupações dos pacientes oncológicos. No último final de semana, aconteceu o encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia, a ASCO 2020, e que por conta da pandemia aconteceu virtualmente. Os impactos da Covid-19 no cuidado oncológico naturalmente foram parte essencial dos debates. Eu sou Gisele Vitória e eu vou conversar hoje com o Dr. Bruno Ferrari, oncologista e fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Oncoclínicas, com a doutora Clarissa Matias, oncologista clínica, presidente da SBOC, e que assume hoje o cargo de chairman do Comitê Internacional da ASCO. Vou conversar também com o Dr. Carlos Barros, oncologista e líder de pesquisa clínica do Grupo Oncoclínica, e também com o Dr. Carlos Gil, oncologista e presidente do Instituto Oncoclínicas, diretor científico do Grupo Oncoclínicas, e foi nesse último final de semana, recebendo o prêmio de Partners in Progress da ASCO, pela sua contribuição ao combate ao câncer. Boa tarde, muito obrigada. Gostaria de começar com o Dr. Bruno, essa rodada. Dr. Bruno, quais são os pontos relevantes que a ASCO trouxe para a discussão da oncologia nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando? Boa tarde, Gisele. Obrigado mais uma vez. Boa tarde, Barros, Clarissa, Carlos Gil. Eu vou politicamente desviar um pouquinho da sua pergunta, porque essa é uma semana muito importante para a gente. Ela é importante em vários aspectos. Primeiro que nós estamos comemorando hoje, no dia de hoje, 10 anos de fundação. Então, um dia muito importante, um dia de muito orgulho. Que maravilha. Nossa, né? Em 10 anos a gente construiu muito e a gente tem muito orgulho do que a gente construiu e principalmente o orgulho ficou muito mais intenso depois desses últimos 60 dias de Covid, como a gente tem falado, né? Então o grupo mostrou uma estrutura, uma coesão, uma resiliência, trabalhamos aí duro para que criássemos fluxos seguros para que os nossos pacientes pudessem continuar seu tratamento contra o câncer. Uma semana importante, a semana da ASCO, vários estudos importantes para os pacientes oncológicos, novas aprovações de drogas, novos protocolos que vão dar uma nova perspectiva para os nossos pacientes. A gente pode entrar em detalhe de um ou outro mais ao longo aqui da nossa live. E uma outra semana muito importante, que eu acho que é uma conquista para todos os pacientes oncológicos, para a oncologia brasileira, que foi a aprovação, né, ainda apenas no Senado, mas já uma aprovação aí por unanimidade de um projeto de lei que a gente tem discutido muito, a gente tem discutido muito aqui nas nossas lives, né, Gisele, que é um maior acesso aos pacientes a drogas oncológicas em tempos de Covid, mais importante ainda, mas não é por causa do Covid, sim, é muito maior do que isso, a dimensão desse projeto, né, dar acesso aos pacientes a drogas oncológicas já aprovadas no Brasil e presas numa segunda instância de aprovação, uma coisa muito complexa de se entender, mas muitas dessas drogas melhores do que qualquer outro tipo de tratamento já disponível, mesmo tratamentos quimioterápicos ou tratamentos com infusão intravenosa, em tempos onde o distanciamento social, né, que a gente tem empregado esses cuidados sociais, toda essa etiqueta nova de higiene, ter acesso, a gente torce aqui para que esse projeto tramite ainda muito rapidamente no Congresso e que os pacientes possam ter acesso a esse tipo de tratamento mais rápido
possível. E em relação à ASCO, eu acho que a gente poder, a Clarissa, como nossa presidente da nossa sociedade, ela preparou, eu acho que um pacote de estatísticas de coisas importantes, de brasileiros que participaram, de oncologistas brasileiros que participaram da ASCO, estudos que nós brasileiros levamos para a ASCO. Então, a oncologia brasileira é uma oncologia relevante no mundo, então a gente fica muito satisfeito de novo estar aqui pagando a promessa, né, da semana passada. Exato. Que nós voltaríamos. Estamos aqui com o maior prazer, tá bom? Obrigado, Gisele. Desculpa ter fugido um pouco da sua pergunta, mas era importante. Nossa, meus filhos. Obrigada. Doutora Clarissa, por favor, a palavra é sua. Vamos aos números e aos seus comentários. Bom, é assim, eu acho que hoje é um dia importante, né? Como o Bruno falou, anos, né? A oncologia brasileira, através, né, de várias iniciativas do grupo, melhorou, se aprimorou, teve um destaque muito grande. Bruno é sócio fundador do grupo e muito desse mérito vai para ele. Então, eu acho que assim, é um dia, tempos difíceis agora, mas acho que a gente precisa realmente celebrar esse feito e estarmos nesse momento tão difícil, né, de pandemia. Eu acho que tem feito uma diferença muito grande. E foi difícil ter uma ASCO virtual, né? A ASCO é meio que uma celebração para todos os oncologistas. Nós nos encontramos, né? Nós celebramos juntos, nós encontramos professores, mentores, mentorados, e foi difícil estar longe, né? Muito difícil. Hoje nós tivemos alguns números em relação a como foi a aceitação do evento. Foram 42.700 pessoas que assistiram, tá? Então, esse, segundo o Cliff Hughes, foi o maior número de pessoas que efetivamente assistiram ao evento, de 138 países, tá? Então, foi um evento realmente mundial, como toda a ASCO é. Foram mais de 5.000 estudos clínicos, e vários deles foram do Brasil, e ontem a SBOC publicou um podcast com esses estudos de autores brasileiros, e mais sessões gravadas e colocadas, né, para streaming pessoal, e o conteúdo foi visto por mais de 2,5 milhões de vezes. Então, acho que são números bastante impressionantes. Mais bonita, né, com a saída do presidente, do Skip Burris, e seguida de uma aula de um paciente. Foi, aliás, uma tônica da ASCO, foi usar alguns oncologistas que eram pacientes também, e para dar o ponto de vista do paciente. Obrigada, doutora Clarissa. Doutor Barrios, por favor, como é que o senhor viu, vê esse momento, viu a ASCO, esses nossos 10 anos aí da Oncoclínicas? Bom, primeiro, meus parabéns, particularmente para o Bruno, né, representando todo o grupo Oncoclínicas, né. Obrigado pela iniciativa, pela liderança, né, e cumprimentar todo o grupo pelo trabalho que vem sendo realizado, particularmente com o desafio dessas últimas semanas, né. Certamente isto, para mim, mostra uma maturidade, né, absolutamente fantástica, e que aponta, como a gente conversava na semana passada, aponta para um futuro de muitas realizações que, em conjunto, eu acredito que a gente vai atingir. A ASCO é um congresso emblemático, né? Parece que as coisas se dividem no ano de todos os oncologistas em o que acontece antes e o que acontece depois da ASCO, né? E certamente, como não é raro acontecer,
né? Várias coisas foram apresentadas que, de uma forma ou de outra, mudam o que a gente faz, né? E eu queria destacar o que a Clarissa eventualmente estava mencionando, que ASCO, para qualquer país, de uma forma geral, representa um desafio e uma medida, uma métrica do que se está fazendo na pesquisa oncologia em cada lugar. E eu acredito que, se a gente olha a produção brasileira, ela está num crescendo, tá? Que em breve eu faço votos que o Grupo Oncoclínicas apareça cada vez mais nesse cenário, né? E que na próxima ASCO, né, a gente tem a oportunidade de festejar a apresentação de informações geradas dentro da estrutura de pesquisa do Grupo Oncoclínicas, né? E eu acho que esse vai ser, um desejo de todos nós, e eu acho que essa vai ser uma realização para o ano que vem. Perfeito, obrigada. Doutor Gil, suas considerações iniciais. Obrigado, Gisele. Bom, boa tarde a todos. Bom, também quero começar, né, apresentando o grupo pelos 10 anos, em especial o Bruno, que vislumbrou esse sonho há muitos anos atrás, e é muito legal ver isso acontecendo, e é muito, muito prazeroso, muito orgulho fazer parte, né? E até juntando uma coisa a outra, você mencionou sobre o prêmio, né, o Partners in Progress, é um prêmio pelo conjunto da carreira, mas esse conjunto da carreira, que é gerar informação que leva acesso, é a razão que eu escolhi o Grupo Oncoclínicas, né? É o local onde eu vislumbrei que eu poderia ter mais oportunidades de continuar fazendo isso. E, na verdade, me surpreendi nesses 2 anos que eu estou aqui, porque não só foi possível manter, mas eu consegui aumentar muito mais, né, essa possibilidade. Então, um especial agradecimento para o grupo. Em relação à ASCO, fazendo o link, né, eu acho que é interessante, né, em linhas gerais, né, a ASCO fala muito, né, do meu jeito de ver como pesquisador de formação, fala muito sobre genômica, sobre avaliação de tecnologia em saúde, sobre pesquisa clínica, que são exatamente os 3 projetos do eixo principal, né, médico do Grupo Oncoclínicas hoje. Né? Então, é muito, muito gratificante a gente ver que a gente está alinhado com isso, né, que todos aqueles projetos que eu e todos os oncologistas julgam estratégicos, a gente tem total condição de desenvolver dentro do grupo. Estava conversando, né, com o Carlos Barros sobre isso ontem. Né? Então, eu acho que a ASCO, na verdade, óbvio, a gente pode discutir detalhes de cada estudo, de cada avanço, foram muitos, mas eu acho que essa sinalização de que nós, do Grupo estamos no caminho. Né? Eu concordo com o Barros, a gente precisa ir um estágio além do que a gente produz pesquisa clínica, né, no Brasil. Eu acho que isso, várias instituições estão olhando mais claramente para isso, uma delas é a nossa. Eu acho que com certeza isso vai acontecer nos próximos anos. Mas acho que a mensagem que ficou da ASCO para mim é essa, é que mesmo num momento grave como que a gente está vivendo, né, mundialmente, a comunidade oncológica pode se reunir, pode discutir ciência e pode, como sempre, todo oncologista é um otimista, né, olhar para frente e achar que as coisas vão ser melhores do que elas eram antes. Então, foi bastante gratificante ver que um evento desse tamanho, eu não sabia desses números que a Clarissa está falando, tem acontecido praticamente sem nenhum distúrbio tecnológico. Tá? Então, acho que valeu bastante a pena. Gisele, um comentário, né? Eu queria cumprimentar também o Gil, né? Porque normalmente esse prêmio é dado para pessoas muito mais velhas, né? Associado a toda a carreira, etc. e tal. O Gil, de forma absolutamente brilhante, né? Consegue conquistas nesse sentido, sendo uma pessoa tão jovem quanto ele é. Então é mais um elemento que tem que ser destacado, tá certo? Obrigado, eu estou disfarçado aqui. Muito legal mesmo. Bom, vou dando sequência à nossa conversa. Esse jovem, o Barros pegou pesado, né? Okay, tu acha que não? Tu acha que não? Hein? Nos voltando aí. Faça bem, Gi, eu e você. Olha,
Pois é. A gente fica de fora, né, Clarissa? Bom, doutor Bruno, eu queria voltar um pouquinho nessa segunda rodada, um pouco frisando esse grande desafio desse momento, né? E as expectativas dos impactos em relação aos diagnósticos, ao atraso dos diagnósticos aí durante a pandemia e os efeitos que isso podem gerar no número de novos casos de câncer, nos tratamentos. Imagino que isso tenha sido um dado bastante discutido durante a ASCO também. Como é que o senhor está vendo esse momento? O que é possível fazer para que se evite um segundo colapso na saúde, além do Covid, em relação ao número de casos novos de combate, enfim, de câncer no mundo e no Brasil? Gisele, você está certo, sabe? Essa é uma preocupação, não é do grupo só, não é de nós, oncologistas. A gente viu isso na ASCO bastante patente, vários estudos, vários levantamentos, né, epidemiológicos mostrando que talvez a gente tenha aí um hiato em diagnósticos de câncer, perdas de diagnósticos precoces em números relevantes. De novo, tudo muito novo, informação vai ser crucial. Uma coisa que a ASCO deixou clara é que a gente precisa ter mais informação, né? Os estudos apresentados relacionados a câncer e Covid mostram que a gente vai ter que estudar mais sobre isso. Essa questão está em aberto, mas, de novo, acho que uma coisa que a gente tem falado sempre aqui, pelo menos nós quatro, individualização vai ser importante, alertar que Covid é uma coisa importante, mas perder um diagnóstico precoce de câncer também é importante, perder um segmento ou uma sequência de tratamento também pode impactar e o preço pode ser a própria vida. Então, esse é um problema que nós vamos ter que viver com eles em algum período ainda. Então, fica essa marca, né, para a gente de vamos precisar estudar mais, ter mais informações, saber aquilo que a gente pode, que a gente não deve oferecer para os pacientes. De um modo geral, quem melhor sabe isso é o médico do paciente. Ele conhece a história como um todo e sabe se o paciente deve ou não, e de um modo geral deve continuar seu tratamento oncológico. De novo, de um modo geral ele deve continuar procurando fazer seus segmentos, e aí aqui a gente tem um aliado, que é a telemedicina, que pode nos ajudar a triar quem vai e quem não vai ao hospital ou à clínica naquele momento, mas sem perder, não vou deixar passar toda a pandemia e começar a me preocupar com isso. É um erro. Nós não podemos deixar com isso aconteça, e aí informação vai ser crucial de novo. Eu acho que a gente tem falado muito sobre isso, vai continuar falando sobre isso. A gente tem visto que os pacientes em tratamento, eles, de um modo geral, eles voltaram ou estão mantendo o seu tratamento. Por quê? Porque nós conseguimos criar fluxos que assegurasse para os pacientes, né, uma segurança, que eles estavam num ambiente seguro para continuarem seu tratamento. Né? Você tem uma ideia, nós estamos testando frequentemente todos os médicos e colaboradores do grupo para garantir que quem está tendo contato, além de usos de EPIs, os distanciamentos e tudo mais, que a gente está garantindo, né, dando uma garantia para o paciente que ele pode se tratar, oferecendo essas ferramentas digitais, não só para fazer telemedicina, mas também aumentar o engajamento entre nós e nossos pacientes, né, fazer controles, inclusive, de pacientes que eventualmente venham a se infectar pelo Covid. Então, o importante aqui é a gente nunca perder, né, de foco, de estar sempre acompanhando os nossos, como a gente faz com o câncer, a gente também, no tratamento do câncer, a gente também vai fazer com os nossos pacientes que porventura venham a ter
na infecção. Graças a Deus, acho que um grande número desses pacientes não vai ter maiores complicações. Um grande número dos nossos pacientes também não vão estar tomando drogas imunossupressoras, uma coisa que foi muito falada na ASCO aí, doutora Clarissa, doutor Gil e doutor professor Barros podem aí falar dos estudos de imunoterapia, né, uma nova maneira de se tratar o câncer, né, a gente colocando o nosso próprio organismo para destruir as células neoplásicas cancerosas. Isso pode ser que esses pacientes talvez nesse momento tenham um menor risco. De novo, nós não temos informação para isso, a informação vai ser crucial. O Gil foi agraciado com esse prêmio por causa disso, ele uma vida profissional procurando não só tratar os pacientes, mas gerar conhecimento para todos os outros oncologistas com relevância não só no Brasil, no mundo. Então acho que isso é muito importante. E esse conjunto de medidas é que nos dão essa tranquilidade de falar para os pacientes que eles devem continuar a sua rotina de tratamento oncológico, a sua rotina de rastreamento, se possível, e de seguimento dos seus tratamentos oncológicos, mas sempre lembrando que de uma maneira bastante individualizada. Perfeito, obrigada. Apenas pontuando aqui, acho que você já até respondeu, mas a Carolina Amasi, do jornal O Globo, ela pergunta justamente aqui como o isolamento pode, o dilema do isolamento, a questão, né, uma questão que se impõe, ela pode afetar a questão do diagnóstico. As pessoas estão deixando de fazer exames de rotina e isso poderia identificar tumores precocemente. Qual que é o impacto disso? Né, já apenas para pontuar aí a pergunta dela, mas que imagino que já tenha sido respondida. E passo a palavra para a doutora Clarissa, a não ser alguma coisinha, doutor Bruno, relativo a essa pergunta, esse ponto? Acho que a gente, de um modo geral, ela tem razão, né? Se o paciente vive, eu não posso ir porque eu tenho que fazer um isolamento social, a gente aqui prega muito o distanciamento social, realmente essas medidas todas de prevenção, inclusive locomoção, transporte, que também, né, a gente controla o ambiente, mas nós temos que controlar também a ida do paciente ao ambiente, controlar a vida desse paciente, né, as normas, as novas etiquetas dentro da própria casa dele. Então, uma coisa importante que a gente tem disseminado, uma educação aos nossos colaboradores médicos, aos nossos pacientes, de como se comportar dentro de um distanciamento, de um distanciamento social na própria casa. Então, acho que isso acaba sendo importante, acho que vai impactar. De novo, eu falei na ASCO, existem grupos como Inglaterra, os Estados Unidos, são alguns milhares de diagnósticos precoces estimados de serem perdidos nesse ano da Covid. Então, isso certamente, né, pode vir a ter um impacto importante nas nossas taxas de melhor resultados em pacientes oncológicos. A gente briga e vai continuar brigando por prevenção, por diagnóstico precoce. Nem sempre a gente consegue prevenir, mas diagnóstico precoce é uma briga dos oncologistas, da Sociedade Brasileira de Oncologia, da ASCO e de todas as outras sociedades, do governo e da sociedade como um todo. Então, nós não podemos largar mão disso por causa do Covid. Nós temos que cuidar do Covid, de todas essas situações e garantir fluxo e continuar impactando os pacientes, que diagnóstico precoce é muito importante. Perfeito, obrigada. Doutora Clarissa, como poderia complementar essa fala do doutor Bruno? Assim, eu acho que, novamente, você mostrar, e isso foi uma coisa muito discutida, né, dentro da sessão de Covid, que foi uma grande preocupação, né, e isso foi mencionado em algumas aulas, você dá ao paciente a segurança que ele vai poder ir para vai ser tratado. Então, tem se falado muito de áreas COVID-free, né, um termo que
americano que tem se utilizado muito aqui no Brasil também. Então, como o Bruno falou, toda essa preocupação de todas as sociedades, da sociedade de patologia, de cirurgia oncológica, de radioterapia, e nosso grupo realmente tem sido muito primoroso na questão desse cuidado. E o que a ASCO mostrou é que quanto mais precoce o diagnóstico, isso foi falado mais uma vez dentro da sessão plenária, foi apresentado um trabalho de câncer de pulmão mostrando os números completamente ligados à precocidade do diagnóstico. Então, nós precisamos continuar fazendo mamografia, colonoscopia, rastreamento para câncer de pulmão, identificação de sintoma, e é muito triste o que está acontecendo, que você vê pacientes, como eu vi nessa semana, pacientes que estavam com sintomas, né, com sintomas pulmonares já há algum tempo e que estavam com medo de procurar um serviço de saúde. Então, nós realmente precisamos dar essa segurança para o paciente de que ele vai ser tratado e não vai correr maiores riscos. Perfeito, obrigada. Nessa mesma linha, então, assim, essa troca de informações e de ideias com, enfim, especialistas de todo o mundo, isso pode pavimentar caminhos melhores para melhores condutas do oncológico diante desse imenso desafio aí que está sendo imposto pela pandemia? Cortou um pouco, Gisele. Acho que a Clarissa... Não. Você ouviu, Clarissa? O que a Gisele falou, eu achei que ela estava perguntando... Congelou a Gisele um pouquinho. Mas então, sim, nós podemos... Voltou. Obrigada. Nós podemos abordar esta questão, Clarice e Gisele, né, da seguinte maneira. Se a gente vê o que a gente sabia dessa relação de Covid e câncer, até agora, recentemente, antes da ASCO, existiam suspeitas de que os pacientes com câncer tinham um risco maior, né, comparado ao risco que outros pacientes com outras comorbidades poderiam ter, né? Os dados até recentemente eram muito preliminares e não permitiam uma postura definitiva nesse sentido. Os dados que foram apresentados também ainda são preliminares, têm que ser colocados como análises muito iniciais, mas sugerem que isto, pelo menos, a gente pode dizer. Os pacientes com câncer parecem ter um risco maior do que a população em geral de pegar a infecção com Covid. E, muito importante isto que eu vou dizer agora, alguns pacientes com câncer, particularmente os que têm uma situação clínica mais comprometida, né, poderiam ter um risco maior de complicações. Tudo isso aqui precisa de confirmação. A gente não pode sair por aí, né, dizendo coisas exageradas nesse sentido, né? Inclusive até porque tem pacientes com diagnóstico de câncer e que estão bem, estão curados, estão com a doença controlada e que pareceria ser que esse grupo de pacientes não deveria ter ou pode não ter um risco aumentado. Então, esses dados precisam ser confirmados. Mas, do ponto de vista prático, além disto que eu estou dizendo, eu acho que é muito temerário a gente avançar muito em conclusões em relação a isso. Não sei o que o Gil acha especificamente dessas conclusões em vistas aos 2 estudos que foram apresentados especificamente nessa área. Posso mandar, José? Na verdade, eu concordo mais. Eu acho que, e contigo e com o Bruno falou, acho que os dados são muito precoces, né? Precoces porque, na verdade, esses dados começaram a ser coletados meses atrás. É impressionante, na verdade,
que serve como exemplo para nós, para a nossa base de dados, a velocidade com que os dados foram coletados, os consórcios gerando muita informação, mas nenhuma delas é conclusiva de fato, né? Elas dão alguns indícios, né, de que, de fato, esses pacientes podem ser, como a gente já esperava, né, esses pacientes, alguns deles, tá, é importante analisar, né, alguns deles podem ser mais frágeis, mas acho que talvez a leitura importante nesse momento, e alinhada com a mensagem que o Grupo Oncoclínicas tem passado, é que nenhum dado apresentado até o momento justifica retardo de diagnóstico, retardo de tratamento. Eu acho que isso é o mais importante, né? Os pacientes, como pegando uma fala do Bruno, né, individualização. Então, cada caso tem que ser tratado pelo paciente, por seu oncologista, que vai saber claramente, né, mitigar ou minimizar os riscos daquele paciente específico. Mas eu acho que uma mensagem que fica da ASCO é isso, talvez que, apesar da força, da velocidade de se formar consórcios que capturam dados, nós ainda sabemos muito pouco dessa doença, né? E nada que, de fato, mude o rumo de um tratamento oncológico nesse momento. Deveria seguir da melhor maneira possível. Fazendo um gancho também, aproveitando um ponto que a Clarissa falou, especialmente sobre esse estudo específico, né, de uso de uma droga alvo em pacientes operados para câncer de pulmão, pacientes curados. Isso traduz, e que essa droga, o uso dessa droga, junto com a cirurgia, eventualmente com a quimioterapia, leva a uma redução de risco de 87%, coisa que a gente não costumava ver em oncologia, né? Só prova que a diferença está no diagnóstico. Então, essa é uma preocupação muito grande, né, que eu tenho tido, que o Grupo Oncoclínicas tem tido. Óbvio, na ligação com os nossos hospitais parceiros, com os nossos cancer centers, focar na cirurgia, no paciente que pode ser curado, sim, mas uma linha que a gente vem seguindo nos últimos meses, principalmente, não vamos adiar diagnóstico, vamos antecipar esse diagnóstico apesar da pandemia, como a Clarissa falou, né? Para doenças, por exemplo, como câncer de pulmão, um mês é muita coisa, tá? Então, um mês pode ser a diferença do paciente ficar bem ou não ficar bem, ou eventualmente deixar de ser curado. Então, essa mensagem, né, é importante colocar nesse contexto de discussão da área. E, pensando, né, vou ser repetitivo aqui, não existe nenhum dado hoje, tá, gerado até o momento, seja na China, que gerou primeiro, seja na Europa e nos Estados Unidos, que estão gerando agora, que justifique uma mudança do rumo do tratamento oncológico para esses pacientes, ou que estão com o tratamento em curso, que eventualmente vão desenvolver infecção, eles vão ser tratados de maneira individualizada, e a gente torce que saiam bem, que possam voltar para o tratamento. Perfeito. Desculpem, eu voltei, congelei e voltei. E, dando sequência aqui, eu queria passar a palavra para o doutor Bruno, pensando o seguinte, acho que é um grande realizador, né? Existe uma dúvida em relação ao tempo que perdurará esse momento que a gente está vivendo no mundo, né? Tá cortando, Gisele, não estou te escutando. Oi, tá me ouvindo agora? Tá. Voltou? Agora tô. Voltou. Tá, então, a pergunta os últimos 30 segundos. Tá, a pergunta era o seguinte, como que diante desse momento incerto sobre o futuro das ondas de pandemia, vocês estão escutando, gente? Que a gente ainda não sabe como... Oi? Nós não estamos... Tá conseguiram me ouvir? Fala. Não. Oh, meu Deus. Não. Era só um minutinho, então. Eu vou... Estão me ouvindo agora? Voltou? Agora voltou. Melhorou? Tá. Melhorou. Então vou fazer rapidinho antes que eu suma de novo aqui a pergunta. A pergunta é o seguinte... o que muda na conduta
de pesquisas oncológicas diante desse momento incerto. A gente não sabe muito bem quantas ondas pandêmicas a gente vai ter. Isso, de alguma forma, impacta? Assim, a gente vai ter, talvez haja novos protocolos de pesquisa. Como é que as pesquisas oncológicas elas avançam nesse momento que a gente vive? Você vai me permitir, eu vou passar a pergunta diretamente para o Barros, que além de ser o coordenador da pesquisa clínica de todo o grupo Oncoclínicas, é líder de um dos maiores grupos de pesquisa clínica da América Latina, o LACOG. Eu acho que nós vamos ter vive exatamente o dia a dia da pesquisa, o que está acontecendo hoje e como ele vê essa situação no futuro. Acho que nós temos aqui a pessoa exata para te endereçar esse assunto, Gisele. Perfeito. Vamos lá, doutor Barros. Eu acho que assim, é muito difícil prever o futuro, né? Mas isto que eu vou dizer é uma opinião estritamente pessoal. Eu acredito que a gente vai ter que lidar com o Covid ainda durante bastante tempo, tá? Uma coisa que a gente tem que se dar conta é que o Covid está atingindo diferentes lugares, né? É muito heterogênea, né? É muito diferente em Nova York de Porto Alegre ou de Belo Horizonte, né? E as consequências que a infecção está tendo em diferentes países e diferentes regiões muito. Não temos uma explicação completa ou definitiva em relação a por que isso acontece dessa maneira, tá? Muito recentemente, né, foram publicados alguns estudos básicos indicando de que sangue de pessoas coletados em 2015 e 2018 já apresentavam em 50% dos casos, né, células que poderiam reagir e estabelecer uma imunidade contra o coronavírus, sugerindo que possa haver uma reação cruzada, uma imunidade cruzada com infecções prévias de outros coronavírus, né? Isso poderia, né, justificar em determinadas populações. Mas isso é simplesmente uma possível teoria para explicar por que em diferentes impacto diferente do vírus. O fato é, como o Bruno estava dizendo, é que a gente tem que estudar isso mais, né? E o Grupo Oncoclínicas se posicionou de uma forma que vai permitir a geração de informações que vão ser importantes para esclarecer alguma dessas dúvidas, né? Então, do ponto de vista prático, eu acredito que sim, a pesquisa é absolutamente fundamental, né? O Gil estava mencionando isso no início da sua fala, né? E o Grupo Oncoclínicas está num processo muito ativo, agora completando esses 10 anos, de especialização do seu corpo clínico e de uma transição acadêmica do seu grupo clínico, né? Vai elevar em muito a qualificação do grupo e vai passar a fazer a produção científica, né, que a gente pretende que nos próximos anos, né, coloque o Grupo Oncoclínicas numa vitrine, né, internacional, né, para discussão de ciência na área de oncologia, de uma forma geral. Então, acredito que sim, a pesquisa vai ser fundamental para esclarecer essas dúvidas que ainda a gente vai ter nesses próximos meses enfrentando esta epidemia. Perfeito, obrigada. Doutora Clarissa, como a senhora poderia complementar como ficam as pesquisas nesse momento certo? Então, o que Barros falou está perfeito. Eu só acrescentaria assim, que vai existir uma perda científica muito grande. O ano de 2020 é um ano que provavelmente nós não vamos conseguir avançar, assim, abertura de novos estudos, né, a continuidade de estudos já existentes,
pacientes, a inclusão de novos pacientes, ela foi muito cada em todo o mundo. Então, nós esperamos realmente que essa pandemia vá embora o mais rápido possível para que nós possamos retomar. Mas enquanto isso está acontecendo, é muito importante frisar que o grupo tem se estruturado, né, sobre a guiança brilhante do Dr. Barrios, para poder, assim que isso passar e que novos estudos forem acontecendo, nós possamos, com esse arsenal enorme de pacientes, produzir, né, muito conhecimento aqui dentro também. Perfeito. Doutor Gil, por favor, como ficam as pesquisas, então, na sua visão? O que você poderia acrescentar para nós aí dessa discussão? Vou acrescentar, na verdade, o que foi dito, eu concordo totalmente. Eu veria três aspectos, tá? Um aspecto do grupo, eu acho que tudo gera uma oportunidade, né? E eu acho que essa estrutura de pesquisa que todos aqui frisaram que o grupo montou e avançou em tempo recorde, ela está nos permitindo uma série de estudos, tá, competitivos para tentar abordar diferentes aspectos da questão da relação entre câncer e a pandemia do Covid-19. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, como a Clarissa falou, é inegável que vários estudos abertos vão ser adiados os resultados, porque a inclusão de pacientes em vários locais do mundo, inclusive no Brasil, ela ou foi lentificada ou foi parada durante o período da pandemia. Então, isso vai ter algum impacto, sim, né, que vai sentir nos próximos meses ou anos, talvez de retardo um pouco de ter acesso aos resultados de grandes estudos mundiais. O terceiro aspecto que a gente vem discutindo, o Barrio, pesquisa clínica, não só em oncologia, mas pesquisa clínica em medicina, mas vamos focar na oncologia. Ela vai mudar da pandemia, tá? Ela vai mudar no sentido de que, provavelmente, aspectos regulatórios talvez menos burocráticos, vão continuar sendo rígidos, mas menos burocráticos. Talvez a forma de investimento da indústria farmacêutica de órgãos que fomentam pesquisa também mude, né? E a forma de se desenhar estudos clínicos também talvez seja diferente no pós-pandemia. Eu acho que são vários aspectos aí, né, que eu acho que eu continuo achando que sempre que vai sair melhor, né, mas com certeza a gente vai ter que adaptar conceitos antigos aos novos conceitos pós esse ano de 2020. Gisele, eu acho que só dar uma contribuição pequenininha aqui, frente a essas todas falas, que eu concordo plenamente. Eu acho que uma coisa é certa, o Covid não vai segurar a pesquisa clínica dentro do grupo, acho que, de novo, aliás, não tem nada que tenha segurado, a gente tem se reinventado, reimaginado e refeito coisas. Nós não estamos esperando o Covid passar para que a gente possa dar segmentos a todos os projetos que nós temos. Muito pelo contrário, tem sido um motivo até de acelerar vários deles. Um deles é a questão da pesquisa, uma coisa que o Gil começou a falar um pouco, mas é a forma de pesquisa, né? Então, além dos ensaios clínicos, uma coisa que o grupo tem procurado fazer e vai fazer de uma maneira sistemática é a geração de dados da vida real, que é tão importante quanto ensaios clínicos. A gente tem feito isso com os nossos médicos e colaboradores, coletando dados epidemiológicos durante a pandemia para tentar trazer respostas. Nós temos coletado dados clínicos associados a dados genômicos dentro dos nossos pacientes nas diversas patologias, ou seja, tudo isso que está sendo planejado, foi planejado, está sendo executado, e até vou te dizer que está sendo executado de uma maneira até muito mais ágil. Então, a gente, em momento algum, colocou a dificuldade do momento atual como um empecilho que nossos projetos avançassem, muito pelo contrário. Perfeito, obrigada. Deixa eu emendar aqui com um assunto que doutor Bruno, você até já mencionou no começo da nossa live, mas acho que é importante a gente voltar, em relação a esse momento que a gente está tendo no Brasil, da possibilidade da gente ter
as drogas orais mais disponíveis, né, para os pacientes. Eu queria aprofundar um pouquinho essa conversa, assim, eu sei que ainda né, houve uma vitória dessa causa no Senado, isso ainda vai passar pela Câmara, mas se coloca uma questão também de sustentabilidade do setor, né, de como isso vai se equilibrar, né? Mas, ao mesmo tempo, isso me parece, essa possibilidade das drogas orais, me parece também até, mais do que a questão de ser você ter drogas eficientes no tratamento disponível, você também tem uma medida de segurança aí para poupar pessoas nesse momento aí instável de isolamentos, etc., né? Como é que o senhor vê isso? E emendando aqui uma pergunta da Valesca, que não é exatamente sobre isso, mas ela a Valesca Santana, que está nos ouvindo, ela pergunta como manter a segurança dos pacientes. A gente já falou um pouco disso, mas enfim, estou pontuando aqui. Me diga, como que a gente acho que aqui tem que ter uma diferenciação muito importante aqui, né? A gente está falando de drogas orais, essas drogas estão aprovadas no Brasil, com a aplicação, inclusive, prevista em bula. Agora, diferente de sustentabilidade do sistema ou não, a gente tem que usar naqueles pacientes aquilo que tem impacto clínico, né, não drogas que tenham impacto relevante. Então, não importa se ela é droga oral, se ela é uma droga injetável, se o tratamento é esse ou se o tratamento é aquele. A gente tem que usar protocolos que têm realmente impacto clínico nos nossos pacientes. Então, isso é que é a discussão mais importante. E muitas dessas drogas são por via oral. É uma tendência mundial ao desenvolvimento da entrega do quimioterápico por via oral, porque é mais cômodo para o paciente, é uma maneira mais tão eficaz quanto a endovenosa. Agora, o importante, né, não importa o que está aprovado ou deixa de estar aprovado, é que a gente use aquilo que tenha um impacto clínico relevante. E, lamentavelmente, no Brasil nós temos muitos desses tratamentos com impacto clínico relevante, drogas que dão ganho de sobrevida para os pacientes, com melhor perfil de toxicidade, aprovadas pela Anvisa e não como cobertura obrigatória dos planos de saúde e pelo SUS. Vamos dizer aqui importante, nós temos que brigar pelos dois. Nós estamos com um projeto de lei que está aprovando essa aplicação dessas drogas, uma obrigatoriedade dos planos de saúde, mas a gente tem que ser mais profundo nessa discussão. Essas drogas, algumas dessas drogas ou várias dessas drogas deveriam ser aprovadas de uma maneira sistemática com cobertura obrigatória, inclusive pelo Sistema Único de Saúde. Então, né, nós não podemos ter um degrau entre a medicina privada e a medicina pública na oncologia. A gente já ganhou muito com isso, mas ainda existe esse degrau, e hoje no Brasil tem um degrau que é o maior de todos, que a droga está aprovada porque usaram critérios de aprovação e vários desses critérios são benefício clínico, são drogas de relevância para o uso do dia a dia no paciente, e que não estão aprovadas e não tem uma cobertura obrigatória. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é drogas orais ou tratamentos que devam ser usados, todos só deveriam ser usados se tiverem impacto relevante para os nossos pacientes, e não importa se é oral ou não. Agora, no Brasil nós temos um problema, né, que é o que essa lei está tentando endereçar em parte, porque nós estamos falando de uma parcela da população que tem uma cobertura por plano de saúde privado. Perfeito. Em relação à segurança do paciente, é um conjunto de atitudes, não é uma só específica. Não é ter a droga oral, não é o distanciamento social, é tudo. Tem que ser tudo junto para que a gente consiga garantir para os pacientes, e temos mostrado que isso é possível, que eles possam continuar seu tratamento, seu segmento, seus controles com segurança. Obrigada, doutor Bruno. Doutora Clarissa, como a senhora complementaria essa discussão? Então, como o Bruno falou, existe, né, no Brasil essa surrealidade, né, de você ter uma droga que é aprovada pela Anvisa, mas ela precisa entrar num rol da ANS. Inclusive, esse ano, e vários membros
do Grupo Oncoclínicas foram para as reuniões da ANS, que foram capitaneadas pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e nós fomos defender a incorporação desses medicamentos no rol da ANS, mas todo esse processo é muito demorado, e como o Barrios mostrou em um estudo que ele brilhantemente apresentou há alguns anos atrás no Mundial de Pulmão, centenas, milhares de vidas podem ser perdidas por conta desse tempo. O medicamento, tá? A apresentação de um estudo, a aprovação de um medicamento pela Anvisa e a incorporação dentro do rol da ANS. Então, com essa lei, nós vamos conseguir reduzir, né, esse intervalo e, com certeza, beneficiar vários pacientes. Perfeito. Doutor Barros, por favor, complemente. Gisele, esse é um problema dos mais importantes que a gente tem para lidar. A mortalidade, vou te dar um exemplo. A mortalidade por câncer de mama nos Estados Unidos diminuiu 40% nos últimos 20 anos. Isso é ganhar a guerra contra o câncer, certo? Isto fundamentalmente tem dois motivos. Uma, porque os diagnósticos são mais precoces, e a gente nunca deve se esquecer disso. E o outro é por acesso a medicamentos mais novos e mais eficazes, certo? São esses medicamentos que, na maior parte do Brasil, não estão disponíveis. Então, não é surpresa que em países, né, em desenvolvimento, a mortalidade por câncer de mama, que diminuiu 40% nos Estados Unidos, esteja aumentando. Então, é absolutamente importante reconhecer que esta situação da falta de acesso e as barreiras que levam a essa falta de acesso, que são complicadas, eu concordo que não é um assunto simples, e embora a lei seja extremamente importante, a lei vai se seguir de discussões para implementar essa lei, que envolve um monte, né? Tem a indústria farmacêutica, tem os planos de saúde, tem o governo, tem as sociedades médicas, tem os grupos de pacientes, tem a sociedade como um todo. Quer dizer, é algo extremamente complexo, com interesses das mais variadas formas, né? Então, não é um problema fácil, mas é um problema importante, né? Porque ele definitivamente tem um impacto fundamental no que acontece com os pacientes. Quando o Bruno fala de eficácia, né, a gente tem que traduzir isso pela vida das pessoas. Câncer é uma doença curável e a gente pode hoje em dia estratégias que vão desde o diagnóstico precoce até o acesso a determinados medicamentos que a maior parte da população brasileira não tem. Então, se a gente coloca esse diagnóstico e essa realidade na nossa frente, por mais difícil que isso possa ser de abordar, provavelmente tenha que participar, eu acho que isto não deve nos assustar, e eu acho que o Grupo Oncoclínicas está se posicionando, né, frente a esta realidade de uma forma de apoiar todas as iniciativas que eventualmente possam terminar em facilitar o acesso da população a novas formas e melhores formas de tratamento. Obrigada. Vou passar a palavra aqui para o doutor Gil. A gente já está precisando encerrar, mas entrou aqui conosco a jornalista Mônica Bergamo, que quer fazer uma pergunta. Nós já falamos sobre esse assunto. Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo, é uma das principais jornalistas do país. Ela volta a perguntar sobre um assunto que nós já comentamos aqui, mas eu queria passar a palavra para o doutor Gil, para a gente já fazer essa rodada de encerramento, que seria o seguinte: ela pergunta como evitar o colapso do aumento do número de casos de câncer
nesse contexto que estamos vivendo do atraso de diagnósticos. Doutor Gil. Eu acho que é o caminho que o Grupo Oncoclínicas e outros grupos estão fazendo no Brasil. Informação, tá? Informar os pacientes de que existem fluxos seguros, tá? De que o médico assistente, o oncologista desse paciente é a melhor pessoa para orientá-lo, tá? Mas que ele não deve retardar diagnóstico e tratamento. Tá? Repito o que eu falei há pouco, não existe nenhum dado, até hoje publicado durante a pandemia, que justifique um paciente oncológico deixar de tratar ou deixar de ser diagnosticado ou retardar seu tratamento. Então, o que pode ser feito é comunicação, informação principalmente vinda de médicos, de grupos médicos, de pesquisadores, baseada em dados. Tá? Eu acho que é o mais importante, não baseado em hipóteses. Tá? Então, eu acho que informação é tudo nesse momento e que essa seja divulgada e que ela chegue aos pacientes da melhor maneira possível. Obrigada. Gisele, respondendo, complementando a resposta para a Mônica, eu acho que é importante a gente destacar que até agora a gente tem lidado com esta pandemia. Praticamente, isso não é privilégio do Brasil, né, é internacional, praticamente sem informações, porque ninguém sabia o que ia acontecer, certo? A vantagem que a gente tem hoje, né, em geral, é que nós já temos a nossa experiência. Não é a experiência da Itália, nem de Nova York, nem da China. É a experiência brasileira. É que a gente desenvolva estratégias daqui para frente baseado na nossa experiência. E nesse sentido, se a gente identifica esta situação que é absolutamente real e factível, plausível, de que o número de casos de câncer não está sendo diagnosticado no mesmo ritmo. Então, a gente pode prever que para o mês de julho, para o mês de agosto, para o mês de setembro, nós vamos ter um excesso de casos. Então, o que a gente tem que fazer é se preparar para isso, né? E não ficar esperando que isso aconteça, né? Sem tomar medidas nesse sentido. Vamos usar, né, o que a gente já sabe que tem um reprisamento de exames, que pacientes não estão sendo diagnosticados, então vamos nos preparar para isso, né? Não podemos pensar que o Covid é a única coisa na face da Terra, em termos de saúde, que a gente tem que se preocupar, certo? Então tem que haver um estímulo para que as pessoas olhem para a realidade e se preparem para o que vai acontecer com esse tipo de cenário, né? Vai ter mais casos, como é que a gente vai lidar com isso? Vamos nos preparar para isso. É essa a recomendação que eu faria. Assim como não só as pessoas, mas os serviços, né? Então, nós podemos falar como grupo, mas governo, nós vamos ter que estar realmente um volume maior de pacientes e talvez, né, no meio ainda de uma situação incerta que é como é que nós vamos, não talvez em casos tão agudos como o Covid, mas com ele coexistindo dentro desse espaço. Então, de novo, é aquilo que eu disse, né, já não é um primeiro momento foi um páreo, vamos ver como é que vai acontecer, e as coisas continuam, elas têm que continuar, nós temos que continuar fazendo as coisas que nós fazemos, nós temos que ampliar a nossa capacidade de atendimento, nós temos que aumentar a capacidade nossa de engajamento com os nossos pacientes, seja fisicamente ou digitalmente, né, no mundo digital. Então, todas essas medidas, né, nós estamos aqui continuando, coletando dados, quanto mais dados a gente tiver, mais seguros nós vamos ser de oferecer os tratamentos. Aqui nós estamos falando de diagnóstico, mas nós temos que falar de diagnóstico seguido de tratamento precoce também. Então, de segurança não só de que as pessoas façam seus exames de imagem, suas biópsias, mas também façam suas cirurgias, porque um dos principais tratamentos curativos do câncer é o tratamento cirúrgico, né? Então, nós temos que passar por essas fases todas. O Barra está absolutamente certo. Nós já sabemos mais ou menos, né, como ela se comporta aqui dentro das nossas realidades e inclusive em cidades, as cidades têm comportamentos diferentes. O Barra já disse isso muito bem. A doença se comporta de uma maneira onde o transporte público é mais intenso do que em cidades onde isso não acontece. Então, tem várias informações que nós estamos tirando disso e eu acho que nós vamos estar preparados para isso. Nós estamos já nos preparando para que isso aconteça. Não vai ser uma novidade,
Perfeito, obrigada, doutor Bruno. Doutora Clarissa, encerrando aí a nossa live, como é que a senhora responderia essa pergunta da Mônica, tão relevante aí nesse momento, da Mônica Bergamo? Obrigada, Mônica Bergamo, pela pergunta. Então, assim, na verdade, tudo que já foi falado, e eu só gostaria de dar uma certeza, né, de que o paciente pós-pandemia, né, os cuidados vão ser repensados sempre. Então, eu acho que dessa crise nós vamos com certeza aprender muitos ensinamentos que serão levados para o nosso dia a dia. Acho que nós temos que deixar essa mensagem de esperança, Mônica. Ótimo, doutora. Muito obrigada. Infelizmente, a gente vai precisar encerrar agora a nossa live. Eu agradeço demais a nossa audiência, a doutora Clarissa, o doutor Bruno, o doutor Barros, o doutor Gil. Muito obrigada. Acho que foi uma live excelente, excepcional. E até a próxima. Continuamos, né, a nossa rotina de lives na semana que vem, com esclarecimentos aos pacientes, à população em geral, e fique com a gente. Muito obrigada.